espíritos, onde estamos fazendo áudio do mesmo, e hoje vamos adentrar na parte de perguntas e respostas e deixar claro que ele se divide em 4 partes, né? Onde a primeira parte compõe 4 capítulos, a segunda parte é composta de 11 capítulos, a terceira 12 capítulos e a quarta 2 capítulos, fazendo o total com a conclusão de 1 a 9. Convém salientar que o livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857, 18 de abril. E a sua primeira edição foi composto de 501 perguntas, que foi evaporada. Já da segunda edição em diante, claro, ela foi modificada, veio composta de 1019 perguntas. E hoje nós vamos entrar nessa parte de perguntas e respostas, aonde Allan Kardec, na condição de grande pedagogo, com a capacidade intelectiva invejável, sabia como nunca, e a prova está aqui, de formular as perguntas. Se as perguntas já diz muito, imagine as respostas, que diz muito mais. E hoje nós vamos entrar nessa parte, que é Deus e o infinito. E aí Kardec pergunta: que é Deus? A resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Outra pergunta, a segunda: que se deve entender por infinito? E os espíritos compiladores da doutrina lhe respondeu: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aí Kardec parte agora para a terceira pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições. Essa é a conclusão ainda da resposta. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Prova da existência de Deus. A quarta pergunta: que se pode encontrar
onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Quinta pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Sexta pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvesse podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. A sétima pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também, elas, um efeito que há de ter uma causa. Oitava pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo. Resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Percebeu? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Nona pergunta: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade.
O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que ele dê. Atributo da divindade. 10ª pergunta. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. 11ª pergunta. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: de algumas, sim. O homem se compreende melhor. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. 13. Para dizermos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideias completas de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Essa é a resposta. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos o infinito ao infinito
e à eternidade. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. A que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Panteísmo, pergunta 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que seria mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável? 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outro, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. 16. Pretendem os que pensam desta doutrina, pretendem os que professam desta doutrina, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou o nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Resposta: a razão
reflete maduramente, não vos será difícil reconhecer o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhes-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutileza de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.